Salmo 23. Este salmo não tem um título inspirado, nem é preciso, não registra nenhum acontecimento especial e não requer outra tonalidade senão aquela que todo crente encontra no próprio peito. É o poema pastoril e celeste de Davi, uma excelente ode que nenhuma outra peça musical pode sobrepujar. A trombeta da guerra dá lugar à flauta da paz. Aquele que tão recentemente deplorou as aflições do pastor, recita melodiosamente as alegrias do rebanho. Sentado sob uma árvore frondosa, com o rebanho ao redor, como um pastorzinho de Bune no vale da humilhação, visualizamos Davi cantando este incomparável poema pastoril com o coração tão cheio de alegria. Ou, se o salmo é produto dos anos da velhice, temos certeza de que a alma voltou em contemplação aos solitários ribeiros de água que corriam entre os pastos do deserto, onde na mocidade Davi estava habituado a morar. Esta é a pérola dos salmos, cujo brilho suave e puro deleita os olhos. É uma pérola da qual ele não precisava se envergonhar, ainda que o Jordão a reivindique. Sobre este cântico, podemos afirmar que a devoção e a poesia são iguais, que a doçura e a espiritualidade são insuperáveis. A posição do salmo é digna de nota. Vem depois do Salmo 22, que é peculiarmente o salmo da cruz. Não há verdes pastos, nem águas tranquilas junto ao Salmo 22. Só depois de lermos, Deus meu, por que me desamparaste?, é que chegamos a O Senhor é meu pastor. Temos de conhecer por experiência o valor do sangue derramado e ver a espada levantada contra o pastor, antes que verdadeiramente conhecermos a doçura do cuidado do bom pastor. Já se disse que o que é o rouxinol entre os pássaros, esta obra poética divina é entre os salmos, pois tem sido docemente cantada aos ouvidos de muitos enlutados na noite de pranto e choro, instilando neles a esperança de uma manhã de alegria. Aventuro-me também a compará-lo à cotovia que canta enquanto sobe e sobe enquanto canta, até estar fora de vista, mas, mesmo assim, não está fora do alcance de nossa audição. Repare nas últimas palavras do Salmo: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Estas são notas celestiais, mais adequadas às mansões eternas que aos lugares de habitação sobre as nuvens. Entramos no espírito do Salmo enquanto o lermos, e então teremos a experiência dos dias do céu na terra. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor. Que condescendência é esta que o Deus infinito assume para com seu povo o ofício e caráter de pastor. É motivo de grande admiração o grande Deus se deixar ser comparado a algo que mostra o seu grande amor e cuidado pelo seu povo. O próprio Davi fora guarda de ovelhas e compreendia as necessidades das ovelhas e os muitos cuidados do pastor. Ele se compara a uma criatura fraca, indefesa e tola, tomando Deus por seu provedor, protetor, diretor e, na verdade, o seu tudo. Nenhum homem tem o direito de considerar-se ovelha do Senhor, a menos que a sua natureza seja regenerada, pois a descrição que a Bíblia faz dos homens inconversos não é de ovelhas, mas de lobos ou bodes. A ovelha é um objeto de propriedade e não um animal selvagem. O dono lhe dá muito valor, comparando-a muitas vezes a elevado preço. É bom saber
tão certamente quanto Davi sabia que pertencemos ao Senhor. Há um tom nobre de confiança nesta frase. Não há se, nem mas, nem mesmo. Espero que, pois ele afirma com firmeza, o Senhor é o meu pastor. Temos de cultivar o espírito de dependência firme em nosso Pai Celestial. A mais doce palavra de todas essas é o monossílabo, meu. Ele não diz, o Senhor é o pastor do mundo em geral e apacenta a multidão como o seu rebanho, mas afirma categoricamente, o Senhor é o meu pastor. Se ele não é o pastor de mais ninguém, ele é o pastor para mim. Ele cuida de mim, me guarda, me protege. As palavras estão no tempo presente. Seja qual for a posição do crente, ele está agora mesmo sob o cuidado pastoral do Senhor. As próximas palavras são um tipo de conclusão da primeira declaração. São sentenciosas e positivas. Nada me faltará. Alguma coisa pode me faltar, mas quando o Senhor é o meu pastor, ele atende às minhas necessidades. Ele está inclinando a fazê-lo, pois o seu coração está cheio de amor. Portanto, nada me faltará. Não terei falta das coisas temporais. Não alimenta ele os corvos e faz os lírios crescer? Então como pode Deus deixar os seus filhos morrer de fome? Não terei falta das coisas espirituais. Sei que a sua graça me será suficiente. Descansando nele, ele me dirá, como é o seu dia, assim será a tua força. Posso não ter tudo o que desejo, mas nada me faltará. Os outros, muito mais ricos e sábios que eu, podem ter falta, mas a mim nada me faltará. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Salmo capítulo 34, versículo 10. Não é apenas nada me falta, mas nada me faltará. Venha o que vier, quer a fome devaste a terra ou a calamidade destrua a cidade, nada me faltará. A velhice com as suas fragilidades não me trará necessidades, e até a morte com a sua escuridão não me achará privado de recursos. Tenho todas as coisas e as tenho em abundância, não porque eu tenho um saldo gordo no banco, nem porque eu tenha capacidade e inteligência para ganhar a subsistência, mas porque o Senhor é o meu pastor. Os ímpios sempre têm falta, mas os justos jamais. O coração do pecador está longe de ficar satisfeito, mas o Espírito gracioso habita no palácio do contentamento. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. A vida cristã tem dois elementos, o meditativo e o ativo, sendo ambos ricamente supridos. Primeiro, o elemento meditativo. Deitar-me faz em verdes pastos. O que são esses verdes pastos, senão a escritura da verdade? Sempre nova e rica e nunca vazia? Não há medo de os pastores rarearem, pois são suficientemente abundantes e longos a ponto de permitir que o rebanho se deite em cima. As doutrinas do Evangelho são saborosas e copiosas, comida certa para a alma, como pasto tenro e nutrição natural para as ovelhas. Quando pela fé conseguimos descansar nas promessas, somos como a ovelha que se deita no meio do pasto. Encontramos no mesmo instante mantimento e paz, descanso e refrigério, serenidade e satisfação. Mas observamos, deitar-me faz. É o Senhor que com graça nos faz perceber a preciosidade da verdade para que nos alimentemos dela. Como devemos ser gratos pelo poder para nos apropriar das promessas. Há pessoas confusas que dariam tudo por isso. Elas conhecem a bem-aventurança, mas não podem dizer que esta bem-aventurança lhes pertence. Conhecem os verdes pastos, mas não se deitam neles. Os crentes que durante anos têm desfrutado da inteira certeza de fé, Hebreus capítulo 10, versículo 22, devem bendizer ao seu Deus gracioso. A segunda parte da vida do cristão vigoroso consiste em atividade graciosa, não só pensamentos, mas agimos. Nem sempre estamos deitados nos alimentando.
mas estamos viajando para frente em direção à perfeição. Por conseguinte, lemos: guia-me mansamente a águas tranquilas. O que são estas águas tranquilas, senão a influência e graça do seu Santo Espírito? O seu Espírito nos ajuda em diversas atividades, como as águas, no plural, servem para limpar, refrescar, fertilizar, apreciar. São águas tranquilas, pois o Espírito Santo ama a paz e não soa a trombeta da ostentação naquilo que faz. Ele flui para a nossa alma, mas não para a alma de quem esteja perto de nós. Por isso, quem está perto pode não perceber a presença divina. Ainda que o Santo Espírito esteja derramando bênçãos em um coração, aquele que está próximo ao favorecido pode não sentir nada. Em silêncio sagrado da mente, o meu céu e lá o meu Deus eu acho. Águas tranquilas correm profundamente. Nada mais ruidoso que um tambor vazio. Esse silêncio é realmente precioso naqueles em quem o Espírito Santo satisfaz a alma dos santos. Não para as ondas furiosas da discussão, mas para as correntes calmas do amor santo, o Espírito de Deus guia as ovelhas escolhidas. Ele é uma pomba, não uma águia, o orvalho, não o furacão. O nosso Senhor nos guia mansamente a essas águas tranquilas. Não vamos a elas sozinhos ou por vontade própria. Precisamos da orientação divina, pois diz: guia-me. Ele não nos empurra. Moisés nos dirige pela lei, mas Jesus nos guia pelo exemplo e pelas atrações suaves do amor. Refrigera a minha alma. Quando a alma fica triste, o Senhor a refrigera. Quando é pecadora, Ele a santifica. Quando é fraca, Ele a fortalece. É Ele que faz. Os seus ministros não podem fazer se Ele não fizer. A sua palavra não tem eficácia por si só. Refrigera a minha alma. Alguém está com pouca graça? Estamos sentindo que a nossa espiritualidade está em seu ponto mais baixo? Aquele que transforma a maré baixa em inundação pode refrigerar a nossa alma, restaurando-a. Ore a Deus e então, pela bênção, refrigera-me tu, pastor da minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O crente tem prazer em ser obediente, mas a obediência do amor a qual ele é constrangido pelo exemplo do Mestre. Guia-me. O crente não é obediente a alguns mandamentos e descuidado com outros. Ele não fica escolhendo, mas se entrega a todos. Observemos o uso do plural, veredas da justiça. Seja o que for que Deus nos dê para fazer, façamos guiado pelo amor. Certos cristãos negligenciam a bênção da santificação, mas para o coração regenerado, este é um dos mais doces presentes da aliança. Se pudéssemos ser salvos da ira e, ao mesmo tempo, permanecer pecadores impenitentes e não regenerados, não seríamos salvos como desejamos, visto que anelamos acima de tudo ser salvos do pecado e guiado pela vereda ou o caminho da santidade. Tudo isso é feito pela pura graça livre, por amor do seu nome. É para a honra do nosso grande pastor que somos povo santo, andando no caminho estreito da justiça. Se assim formos levados e guiados, não deixaremos de respeitar o cuidado de nosso pastor celestial. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Este versículo, inacreditavelmente delicioso, tem sido cantado em muitas camas de doentes terminais e ajudado a tornar o vale escuro em tempos de luz para a mente. Cada palavra deste versículo possui uma riqueza de significado. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, como se o crente não apressasse o passo quando chega a hora da morte, mas continua andando calmamente com Deus. Andar indica o avanço permanente da alma que conhece o caminho, sabe o fim, decide seguir o caminho, sente-se bastante seguro e está perfeitamente calmo e sereno. O santo doente não está alvoroçado,
Não corre como se estivesse alarmado, nem fica parado como se não tivesse mais como avançar. Não está confuso nem envergonhado. Por isso, mantém no passo de sempre. Observemos que ele não está andando no vale, mas pelo vale. Passamos pelo túnel escuro da morte e emergimos na luz da imortalidade. Não morremos, mas dormimos para acordar na glória. A morte não é a casa, mas a varanda. Não o fim, mas a passagem. O trecho da agonia é chamado de vale. A tempestade açoita nas montanhas, mas o vale é o lugar da quietude. Assim, não raro, os últimos dias do crente são os mais calmos da carreira. As montanhas estão gélidas e desertas, mas o vale está repleto de feixes de cereais. Muitos santos colhem mais alegria e conhecimento quando a morte está se aproximando, que jamais colheram enquanto viviam. E não é o vale da morte, mas o vale da sombra da morte, pois a morte em sua essência foi afastada, permanecendo só a sombra. Uns dizem que quando há sombra, tem de haver luz em algum lugar, e eles estão certos. A morte fica ao lado do caminho no qual temos de viajar, e a luz do céu que brilha nela lança sombra em nosso caminho. Alegremo-nos porque é a luz do outro lado. Ninguém tem medo de sombra, pois a sombra não pode deter o caminho do homem nem sequer por um momento. A sombra de um cachorro não pode nos morder. A sombra de uma espada não pode nos ferir. A sombra da morte não pode nos matar. Não tenhamos medo. Não temerei mal algum. Ele não está dizendo que não haverá mal algum. Ele tem a mais sublime segurança, pois soube que Jesus destruiu todo o mal. Mas ele não temeria mal algum, pois até mesmo os medos, essa sombra do mal, acabaria para sempre. Os piores males da vida são os que existem somente na nossa imaginação. Se não tivéssemos problemas, exceto os verdadeiros problemas, não teríamos a 10ª parte de nossas tristezas. Sentimos 1000 mortes temendo uma, mas o salmista estava curado da doença do medo. Não temerei mal algum, nem mesmo o próprio maligno. Não terei medo do último inimigo. Olharei para ele como um inimigo conquistado, um inimigo a ser destruído, porque tu estás comigo. Esta é a alegria do cristão. Tu estás comigo. O bebê a bordo do navio em meio à tempestade não fica com medo como os outros passageiros, pois está dormindo no colo da mãe. Basta-lhe que a sua mãe esteja com ele. Deve bastar para o crente saber que Jesus está com ele. Tu estás comigo. Eu tenho a ti. Portanto, tenho tudo. Eu tenho consolo perfeito e segurança absoluta, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado são os meios pelos quais tu diriges e guias o rebanho. São as insígnias da tua soberania e do teu cuidado bondoso. Eles me consolam. Eu crerei que tu ainda reinas. A vara de Jessé ainda estará sobre mim como socorro soberano da minha alma. Muitos confessam receber grande consolo da esperança de que eles não morrerão. Certamente haverá quem esteja vivo quando o Senhor voltar, mas haverá tanta vantagem em fugir da morte a ponto de ser o objetivo primordial do cristão? Entre os dois, o sábio poderia preferir morrer, pois os que não tiverem morrido, mas forem arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17, serão os perdedores e não os ganhadores. Eles perderão esse companheirismo com Cristo na tumba que os santos que morreram têm, e sabemos categoricamente que eles não terão preferência acima dos que estiverem dormindo. Sejamos da opinião de Paulo, quando disse que morrer é ganho, e pensamos em partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 22 e 23. Este salmo não está desatualizado, pois é tão doce aos ouvidos do crente hoje quanto era nos dias de Davi, pouco importando o que digam os que buscam novidades. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O homem bom tem inimigos. Ele não seria como seu Senhor se não tivesse. Se não tivéssemos inimigos,
poderíamos temer não ser amigos de Deus, pois a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. Note a quietude do homem piedoso, apesar e tendo em vista os inimigos. Como é reanimador essa coragem tranquila. Preparas uma mesa perante mim. Quando o soldado está na presença dos inimigos, come uma refeição ligeira para correr para a batalha. Mas observemos, preparas uma mesa, da mesma maneira que a empregada faz quando estende a toalha de linho e dispõe os utensílios do banquete em tempos de paz. Nada é feito às pressas, não há confusão nem perturbação. O inimigo está à porta, mas Deus prepara uma mesa, e o cristão se senta e come tudo em perfeita paz. A paz que o Senhor dá ao seu povo, até mesmo no meio das circunstâncias mais difíceis. Que a terra inteira esteja em armas, mas eles habitam em perfeita paz. Unges a minha cabeça com óleo. Vivamos no prazer diário desta bênção, recebendo uma nova unção para os deveres diários. Todo cristão é sacerdote, mas não pode exercer o ofício sacerdotal sem unção. Por conseguinte, temos de ir dia a dia ao Deus e Espírito Santo para que a nossa cabeça seja ungida com óleo. O sacerdote sem óleo perde a principal qualificação para o ofício. O sacerdote cristão fica sem a principal aptidão para o serviço quando é privado da nova graça que vem do alto. O meu cálice transborda. Ele tinha não só o suficiente, um cálice cheio, todavia, mais que suficiente, um cálice transbordante. Os pobres podem dizer isso, como também os que estão em melhores circunstâncias. Como? Tudo isso e Jesus Cristo também? Disse uma trabalhadora rural pobre enquanto partia um pedaço de pão e enchia o copo de água fria. Por mais que o homem seja rico, se ele está descontente, o seu cálice não pode transbordar. O cálice está rachado e vaza. O contentamento é a pedra de esquina que transforma em ouro tudo o que toca. Feliz é aquele que a achou. O contentamento é mais que um reino, pois é a outra palavra para a felicidade. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Este é um fato tão indisputável quanto encorajador, sendo, portanto, um em verdade celestial ou um certamente, que funciona como um selo. Podemos ler a frase assim: somente a bondade e a misericórdia, pois haverá misericórdia genuína em nossa história. Essas duas irmãs gêmeas sempre estarão comigo às minhas costas e à minha disposição. Da mesma maneira que, quando grandes príncipes vão ao estrangeiro, eles não devem ir desacompanhados. Assim é com o crente. A bondade e a misericórdia sempre o seguem, todos os dias da sua vida. Os dias negros como também os dias brilhantes. Os dias de jejum como também os dias de banquete. Os dias sombrios de inverno como também os dias luminosos de verão. A bondade atende às nossas necessidades e a misericórdia destrói os nossos pecados. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Enquanto eu estiver aqui, serei filho na casa de meu Deus. O mundo será a sua casa para mim. Quando eu subir ao quarto superior, não mudarei de companhia, nem mesmo mudarei de casa. Só irei habitar para sempre no pavimento superior da casa do Senhor. Que Deus nos conceda a graça de habitar na atmosfera serena deste abençoadíssimo salmo.